Sócrates e a Democracia Corintiana. Esse filme faz parte de uma série de 5 filmes feitas por 2 diretores franceses em parceria com um cara que é um ex-jogador de futebol francês, que é uma pessoa, enfim, conhecida por ter expresso, digamos assim, durante a sua carreira como jogador de futebol, uma certa rebeldia dentro e fora de campo. Ele chama-se Eric Cantona. Foi um jogador de futebol importante na França, etc. e tal, e depois se associou a esses 2 diretores franceses, documentaristas, e fez uma série de filmes chamada Os Rebeldes do Futebol. Dentro dessa série, ele fez um filme sobre o Sócrates, que todos vocês devem conhecer. Enfim, o filme nunca passou no Brasil, passou acho que na televisão uma vez, e eu imagino que vocês nunca tenham tido a oportunidade de conhecer esse filme, de assisti-lo, etc. É um filme bastante simples, resumido, só para vocês terem uma ideia, para todos nós termos uma ideia mais ou menos geral e homogênea do que foi essa tal democracia corintiana, que é um dos assuntos sobre os quais a gente vai conversar na sequência com o Zé Paulo Florenzano, que é professor da PUC, aqui de São Paulo, e que é um sociólogo, grande estudioso da democracia corintiana, justamente, e o Afonsinho, que é um ex-jogador de futebol brasileiro, que foi um grande rebelde no seu tempo, nos anos 70, na virada dos anos 60 para os anos 70, num momento explosivo do futebol brasileiro, e foi o primeiro jogador de futebol brasileiro a conseguir na justiça o passe livre. What do we know about football? La Ligue des Champions, The Champions League, le montant des transferts, rising transfer fees, cheering from the stands, la violence, violence, le business. big business. Vous avez raison, c'est You're ça right. aussi, le foot. That's all part of the game. Mais moi, je vais vous But parler. I'm going to talk about something else. Je vais vous parler des I'm going to talk valeurs, about true values, des hommes. about the men. Look me in the eyes. On peut se servir du football. You can use football to educate people, Faire passer des to idées pass on brillants progressive pour ideas while chasing a ball, participer to promote democracy while scoring goals, pour programme a fine politique. political manifesto. En In 1980, 1980, j'avais I 14 was ans 14 years old, et je savais pas que le and I Brésil. had no idea Brazil was still a military dictatorship. Je savais pas qu'à I had no Sao idea Paulo, that at des Sao joueurs Paulo, décidaient de the se players had libérer decided to et break pour la free démocratie. and fight for Leur democracy. leader, Their leader, Socrates, Socrates, capitaine de la captain of the Seleção Seleção and of Corinthians, Socrates, Socrates, héros du peuple hero of the people, et du Brésil. of all Brazil. Penetrando Palinha, pode marcar, olha o Palinha, Palinha, pode marcar o Sócrates, Sócrates, atenção, gol, O passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também. Sócrates, eu acho que era Socrates was a fabulous player and a really kind man. Super gente, The doctor was a marvelous person. Era uma época boa. Here we all call him the doctor. É, a gente chama ele de doutor Sócrates. As a player, a doctor, a professional, a public figure, a political personality, in everything, Socrates was a wonderful human being. Se você me perguntar, o Sócrates... If you were to ask me if Socrates was the best player in Corinthians history, I'd answer no. Rivellino was far better. Aliás, o Rivellino is in the Brazil team of the century, but Socrates was by far the most singular. O original jogador da história do Corinthians.
He had an atypical physique, very tall, with very thin legs. But he knew how to use it to dribble the ball and run the game in such a magical way. Another thing I should add is Socrates loved playing football, but he didn't like talking football. I had trouble seeing him as my big brother. To me, he was an idol. When he came to the house, I'd listen to him discussing things, and it took a time for me to realize that this was really my brother. He was so important, not just for our family, but for the whole country as well. You can draw a parallel, not really ideological or political, but more symbolical, between Socrates' image and that of Che Guevara, an image of a revolutionary. A imagem do libertário. My generation fought against the dictatorship. Many were arrested, thrown in jail, and tortured. Many also left the country. We were romantic, naive revolutionaries. Naive because we faced bullets with our bare chests. A definition of Corinthians democracy? Corinthians democracy was the voice of Brazilian sport. Corinthians democracy was the voice of football, the voice of sport, in a struggle to redemocratize the country. That's what Corinthians democracy was. Until that time, we were slaves. Professional footballers were slaves. Then, Corinthians democracy burst onto the scene. We were lucky enough to form a group that had political awareness and an awareness of its duties and obligations. At that time, Corinthians democracy grouped together, in historical circumstances, a doctor who was intelligent and a very talented player, Socrates. A young 19-year-old rebel by the name of Casagrande, a long-haired guy who, after becoming a champion, was arrested for possession of marijuana. A black player, a nice guy, and smart too, called Vladimir. And a sociology graduate from the University of Sao Paulo, Adelson Monteiro Alves, who had no experience as a president of a football club, but who took over the running of the sporting side of the team. What were we going to do? No idea. No idea. But I knew what we couldn't do. I knew we couldn't continue living like we were. We had to end authoritarianism. We had to break with conservatism. So what did we do? We started defining things together. The first meeting was at the beginning of the season. It was supposed to last 15 to 20 minutes with all the players there. We won't decide for you. We'll decide as a group. Socrates took the floor and said, "That's what we're missing here, exactly that. We'll decide things together." That meeting went on for hours. It was never ending. Some of them started dozing off because they couldn't concentrate anymore. Some of them left. But the more enthusiastic carried on discussing. They never stopped. Never. We never stopped talking together, and we worked out, as a group, how we should proceed.
We started discussing things, and it created a really convivial atmosphere. Each of us started giving his opinion and expressing his feelings. We put in place a new management model. And what was this new management model? The club wasn't just about the players. The whole group, masseurs, stewards, doctors, trainers, coaches, everyone had a vote, and the majority would win. Self-management, debate, swapping ideas, voting. One man, one vote. Football is a laboratory of how life should be. Beautiful. But in a military dictatorship, they had to be crazy to believe in it. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. The beginning of the democracy of this movement was during a tour to Japan. We traveled for 30 hours, 26 hours flying and 4 hours of connections, 30 hours in all. We got there, and Casagrande was all lovesick. He just started with a new girl about 3 days before, and he was head over heels in love. And he said to us, "We need a vote." Why? Because I want to fly back. We'd only just got there, and he already wanted to leave. So what did we do? We voted. All of us. Everyone. Masseurs, doctors, stewards. We had to vote. Could Casagrande leave or should he stay? Socrates said, "We must vote to let him go. It's a unique moment in his life. He's in love." Then they asked my opinion, and I said, "No, he should stay. I'm sad about leaving my sons behind, but I'm here because I'm a professional, so he must stay." Some voted no, some voted yes, and in the end, the majority decided he should stay. Basically, our aim was to democratize expression. Our group worked in the football world, and we decided to vote on everything. Everything needed to be discussed. They'd even vote on when the bus would stop for a toilet break. They voted on going for a pee. No, 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 don't stop. We don't have time. We'd meet up and discuss philosophy. We discussed politics, all kinds of things. We were a real study group. We'd talk about literature, for example. They hired a psychotherapist to work with the whole team, Dr. Flavio Kovacs, who set up group therapy sessions. Socrates got bored always being with top sportsmen. So on Friday and Saturday lunchtimes, they'd invite composers, singers, a famous painter, a renowned architect, a top filmmaker to talk with them. And Socrates was delighted. If he had a good conversation, then on Sunday he'd play really well. In fact, you can compare it with what happens in society. You take several unhappy couples, and in with them, you put a really happy couple who are in love. It contaminates the whole group. That's how it was with us. Felicidade é a coisa que mais me incomoda, eu acho.
Other teams have supporters. At Corinthians, we have militants. They sing louder, they're much rowdier. You're Corinthians when you're the champion, Corinthians when you lose, Corinthians when you draw, Corinthians when you win. We kept our movement going in spite of everyone. A lot of people were against us. The press, Sao Paulo businessmen, and the whole of Brazil. They all thought we were anarchists. Everyone was against Corinthians and their democracy. They even called us bearded commies. Corinthians' democracy concerned football, but not only football. Corinthians' democracy embodied the dream of every Brazilian of removing the dictatorship and seeing a return to universal suffrage. The Corinthians managed to change quite a few things, and Corinthians' democracy became a benchmark. The high bourgeoisie dragged us through the dirt. Some sports writers who were against democracy openly criticized us. On all our shirts it was written, Corinthians Democracy. We saw it as a challenge, and it won us a lot of sympathy from all the players at other clubs. Everyone wanted to come and play for Corinthians. And on this shirt were splashes of blood, like this. It resembled the Coca-Cola logo. That concept of blood, a symbol for Corinthians, was a joyous blood that you offered up. It was a sacred shirt. It was seen as beautiful, as belonging to an entire people. The people knew that they had once voted, but it was so long ago. They were scared of voting again. They hadn't voted for such a long time. They weren't sure whether the army would let us vote. On the 15th, vote. Vote was important to the players. They were all excited. Wow, it's great. They all refused the dictatorship, and the people finally saw others standing up to it. What's more, there were top footballers who scored loads of goals. So in the next day's newspapers, there were photos with the slogan, on the 15th, vote. In Sao Paulo, but also all across Brazil. We knew that the more people we could get to vote in the provincial elections, the more we'd harm the dictatorship. But we had to be discreet. Do it in a subliminal way. We didn't urge people to vote for anyone in particular, just to vote. Plus, the club shirt bore the words Corinthian Democracy. So vote, and people did. The dictatorship lost in all the major parts of the country: Sao Paulo, Rio, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. In every province, candidates from the true opposition won. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Win or lose, but always with democracy. In 1982, I was just a kid, but I'd have loved to raise that banner in that São Paulo stadium. We went onto the pitch in front of 40,000 people with a banner that read, win or lose, but always with democracy. This togetherness brought some freshness to Brazilian football, a freshness like there's never been in Brazilian football. And they had the courage to go onto the pitch on the last day of the championship with that banner, win or lose, but always with democracy. That was a big hit. It was fantastic.
It was wonderful going out there with that banner to try to turn the Brazilian people in favor of direct presidential elections. They showed that football could be used for something great. And we won and won and won and won until we won the Sao Paulo Championship, which was big at the time, bigger even than the Brazilian Championship. The Sao Paulo Championship was the big one, and that team won it. In 1982, Corinthians Democracy was champion with a shirt with Corinthians Democracy on it. The general summoned us again and told us not to wear it. We went to the meeting, gave him a shirt saying, "It's nothing, it's only football." All Brazil supported the movement. We were proud of raising the political awareness of the Brazilian people. Aqui tem bando de louco, louco Portinho Corinthians, aqueles que acham que é pouco. Eu vivo Portinho Corinthians, eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar. Vamos, vamos meu timão, vamos, vamos meu timão, que não para de lutar. There was a permanent party mood, and Socrates took the risk of saying, in front of 2 million people gathered on the cathedral square, that if direct presidential elections weren't accepted by the regime, he'd go to play in Italy. But he would stay in Brazil. It was brave saying, if they agree to presidential elections, I won't go to Italy. When he made that threat, that blackmail, he was pretty sure he'd be leaving. His transfer abroad was already underway, but he, in his heart, he was sure to stay. How many great players do you know who tie their transfer abroad to a constitutional amendment? It must be taken into account how much Corinthians democracy influenced the spirit of the Brazil team at the 1982 World Cup. It was a fabulous generation that was influenced by Corinthians democracy personified by Socrates. The coach, Tele Santana, had undying admiration for Socrates and for his free thinking because Socrates respected the freedom of everyone. People came to realize how football could get across certain messages. And that was a big advantage, because a great deal of communication was suppressed at the time. But who could suppress football? Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. You can not like football in Brazil, but if you don't understand the importance of football in daily life in Brazil, then you'll never understand Brazil. Você não entende o Brasil. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Calling religion the opium of the people is fine. Eu estou de acordo. But when you say the same thing about football, carnival, and all the other cultural and festive occasions, then you're not respecting the intelligence of the people.
a inteligência do povo. Pela tua fiel, querido, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também. O Sócrates, ele escolheu. Socrates was so generous in the present he gave to Corinthians. Ele deu presente. He passed away on the day Corinthians won the championship. Ganhou campeonato. Faz-se minuto de silêncio. We held a minute's silence. The two teams stood round the center circle. Palmeiras on one side, Corinthians the other. I can show you the photo. Everyone in Pacaembu Stadium, fists raised. It was a day in my life, as it was for all Corinthians, that was both happy and very sad. Or as Socrates would have said, a very happy, sad day. We'd all like to change the world. It's only human. And when you get millions on their feet just by scoring a goal, you suddenly think you can do it. After that, you need ideas, courage, social and political awareness. Dr. Socrates, rest in peace. Muito bem, obrigado. Queria chamar então agora para subir aqui o Zé Paulo Florenzano, que é um dos nossos convidados hoje, que é professor da PUC de São Paulo e que é um grande... que é um grande especialista no assunto sobre o qual a gente acabou de assistir esse filme. E gostaria de chamar também o doutor Afonso Celso Garcia Reis, também conhecido como Afonsinho. Obrigado. Que, além de tudo, hoje escreve na Carta Capital. Eu já falei de você para todos antes de começar o filme. E o Afonsinho hoje é cronista na revista Carta Capital, coisa que ele começou a fazer justamente, se eu não me engano, a partir depois da morte do Sócrates, né? Então, o Zé Paulo escreveu diversos livros, né, sobre o assunto, sobre a democracia corintiana, sobre o futebol no Brasil e a cultura brasileira, e também escreveu um livro sobre o Afonsinho, né? Não exclusivamente sobre ele, mas também sobre ele. Então, gostaria que o Zé Paulo começasse a, enfim, nos dizer um pouco o que é esse trabalho e, enfim, contextualizar. Se você quiser comentar um pouco o filme, eu imagino que você tem algumas críticas a fazer, porque, afinal de contas, é um filme interessante como introdução, mas, enfim, não se prenda a esse meu pedido, fique à vontade. Vou começar por partes. Eu gostaria de, na verdade, começar falando do Afonsinho e da importância dele para o meu trabalho, uma importância decisiva, porque grande parte da minha trajetória como pesquisador, eu gostaria de reconhecer isso publicamente, já fiz várias vezes, eu devo ao Afonsinho.
o resultado disso foi a minha dissertação de mestrado sobre a rebeldia no futebol brasileiro. O desdobramento desse trabalho, por sua vez, foi a democracia corintiana. Então, ao longo de quase 10 anos, não é, eu venho trabalhando nessa perspectiva de pensar se um outro futebol é possível, para usar um lema dos movimentos antiglobalização, e acho que é possível, não é? Pela ação de determinados atletas, como o Afonsinho, o Reinaldo do Atlético, Paulo César Caju e tantos outros, ou mesmo por experiências coletivas de caráter autogestionário ou de gestão participativa, enfim, que também não estão circunscritas à democracia corintiana. Só para encerrar essas considerações iniciais, então, do Afonsinho eu aprendi que o jogador rebelde, no contexto do regime militar, desenvolvia uma luta em 3 frentes de batalha. Em primeiro lugar, contra a lei do passe, que era o mecanismo que reduzia a margem de ação do atleta, não é? Qualquer ameaça de contestação, ele era afastado e ficava vinculado ao clube sem poder atuar. Em segundo lugar, que a rebeldia também se expressava como uma luta a essa norma que tentava enquadrar o atleta naquele contexto autoritário, a norma do jogador-soldado, num regime de mando, obediência. E, finalmente, é um terceiro aspecto que eu considero também muito importante, porque foi, em grande parte, também a luta do Afonso, contra uma concepção de futebol que se impôs de uma maneira contraditória depois da conquista do tricampeonato, que é associada, não é, ao momento auge dessa dimensão estética do futebol como arte. A partir daí, no entanto, há um embrutecimento do futebol brasileiro, uma filosofia defensivista, não é? A aposta na destruição de jogadas, o privilégio excessivo atribuído à preparação física, e contra toda essa concepção, então, a rebeldia também se manifesta, se posiciona dentro de campo. Então, o Afonso ele é a personificação dessa luta em diversas frentes de batalha, e eu já falei isso, eu tive a oportunidade de colocar isso no simpósio do museu, e reafirmo aqui, a história da democracia corintiana é incompreensível se não estiver ligada a essa trajetória dos atletas que, na década de 70, entraram em campo para contestar esse autoritarismo. Bom, boa noite a todos aí. Eu agradeço desde já a chance, a oportunidade desse encontro, né? As considerações do Zé Paulo. E eu começo por dizer, ontem eu estive na UF, numa reunião parecida, assim, do pessoal lá da comunicação, e me mobilizou, me sensibilizou da mesma maneira como eu estou sentindo nesse momento, esse contato com essa geração, porque eu vejo esse momento que a gente está vivendo agora como muito dinâmico em relação à questão social, à questão política. Eu sinto mesmo um paralelo, né? Essas manifestações que têm ocorrido, não só entre nós aqui no Brasil, como em todo o mundo, é um prenúncio de que, é uma demonstração de que a insatisfação é geral, e quando isso acontece, as pessoas elas se mobilizam. É uma coisa impossível de conter, a necessidade, o desejo de participação, que eu até vendo o filme ali, senti também como a coisa que chama mais atenção é a torcida reunida, né? O poder, o que significa você torcer, você participar de um coletivo. Né? O que atrai a pessoa a ir a um espetáculo de futebol ou de qualquer outra forma de expressão, né? A questão da participação conjunta, de ser parte de um todo,
Isso é o que está me chamando mais atenção nesse momento, que se instigue, que se provoque, que se estimule a participação política. Porque o que acontece? Se a pessoa, de alguma maneira, ela não tem uma atuação política consciente por vontade própria, ela vai ter sendo levada, né? Porque é impossível, não há como você... Eu tenho dito, se você compra uma caixa de fósforo, toma um café, quer dizer, já é um ato político, porque ali está implicado um imposto. Quer dizer, como é que você é cobrado um imposto? Alguém te toma um dinheiro, sem você oferecer ou sem te perguntar, né? Dentro de uma... Isso é o micro de uma coisa que no aspecto maior, a gente tá, quer queira ou não queira, vivendo, especialmente nesses dias. Quer dizer, ninguém suporta mais esse tipo de relacionamento humano em todos os sentidos, né? Esse chamado neoliberalismo, essa ideia que é uma perversão, essa forma de se relacionar no trabalho e que vai se estender até as relações pessoais. Nós vivemos um momento de grande avanço, de grandes recursos tecnológicos, tudo é mais fácil e tudo é melhor materialmente e tal. E por outro lado, esse tipo de relacionamento perverso mesmo. A ideia central disso é que, para cuidar do que se produz, só existe uma meia dúzia. E os outros são para produzir, e tudo é feito nesse sentido, uma ideia pobre. E infelizmente, nós vamos ficar no geral da história como um período. Lá para frente, como é que essas pessoas admitiam viver esse tipo de relação? Mas é um poder. E o que acontece hoje é que não se suporta mais, né? No nosso caso específico do esporte, né? Eu prefiro sempre pensar no esporte como um todo, todas as formas de esporte, no nosso caso próprio, o futebol. Como é que a gente pode conviver esse sistema, o sistema FIFA, não por força de expressão, mas por concreto? É um sistema de natureza feudal, né? São ligas, federações, confederações. A forma disso ser administrado, a organização política disso, é de natureza desse tipo. Quer dizer, claramente, é muito direto. As federações, até bem pouco tempo, e até hoje, em alguns casos, acaba de haver uma modificação importante. Passava, lá em Minas, a federação, a presidência era o coronel Guilherme, que passou para o filho. Na Paraíba, o presidente passou para a mulher. Quer dizer, como é que... É isso que acontece nos dias de hoje. Ninguém suporta esse tipo de coisa. E quando isso acontece, vai haver algum movimento, essa insatisfação ela vai crescendo. É esse paralelo que eu vejo, que eu sinto e que eu penso que seja importante estimular, que se participe. Nós temos uma forma monárquica de pensar. Quando qualquer coisa aumentou aí a passagem, o cafezinho, não sei o quê e tal, ela fica aborrecido lá no dia, não sei o quê, e a gente pensa logo no mandatário que está de plantão. Hoje é a Dilma, ontem era o Lula, outro dia era o ditador, e fulano não sei o quê, fala um palavrão e tal, e tal, e tal. E daí?
Então, eu penso, eu estou com a sensação mais forte nos dias de hoje de que deve se estimular essa consciência. Você não precisa ser o... A gente pensa logo, bom, então, se eu fosse o presidente da República, eu não deixava aumentar a passagem, ou isso ou aquilo. Porque não há uma ideia de democracia. Isso é uma coisa que fica entranhada nas pessoas. O povo não participa, não há essa participação dentro de um conjunto que uma torcida representa, e isso vai fazer com que as coisas se resolvam à base da violência. Se você tiver uma participação aqui na escola, no Grêmio, onde você mora, em qualquer, sem você precisar ser, no mínimo, votando e tal, é o contrário. Se isso não acontece, vai acontecer a forma violenta, porque você não suporta, é uma coisa que fica maior dentro de você. Comigo aconteceu, numa idade parecida com a de vocês. Não adiantava alguém dizer que podia ser ruim ou perigoso ou arriscado ou qualquer coisa, porque não dá mais para parar. A pessoa sente aquilo de uma maneira muito grande, não pode conviver com aquilo, tem que reagir. É como eu vejo o momento, né? E falando um pouco aí da democracia corintiana, para não esquecer, a importância fundamental da democracia corintiana no esporte, no futebol, no nosso caso, você depende muito de ganhar e perder, de perder e ganhar, de vitória e derrota. Quando perde, parece que está tudo errado, nada presta. Quando ganha, está tudo bem, ganhou, está tudo certo, né? Para o torcedor deve ser assim, mas para quem trabalha com aquilo, não é dessa maneira. Então, o fundamental do processo da democracia corintiana é que, em tempo nenhum, pode passar séculos que sejam, pode se negar aquelas formas de relacionamento, aquelas propostas, porque foi vencedor também dentro do campo. Então, não há argumento. Você nunca. Por que você não pode se relacionar de outras maneiras, se propor outras formas de administração, de convívio, né? O objetivo é vencer, venceu, então a importância que eu faço questão de reafirmar sempre em relação ao movimento da democracia corintiana. Isso apenas para começar e também a gente trocar aí algumas ideias e principalmente receber o que vocês trazem, as preocupações, a maneira de ver, a discussão, enfim. Obrigado, Afonso. Você sempre, quando o assunto, enfim, da democracia corintiana aparece, vem à tona nos debates sobre, enfim, o Brasil, a política, a cultura no Brasil, você sempre é lembrado como alguém que, de uma certa forma, é um precursor disso, mas sozinho, né? Uma espécie de cavaleiro solitário dessa causa, 10 anos antes, mais ou menos, né? Eu gostaria que você, estou dizendo isso para te perguntar justamente, gostaria que você contasse para nós um pouco, antes da gente entrar propriamente num debate mais profundo, a sua história do passe livre, a tua vida como jogador de futebol e por que aquilo aconteceu, como que foi isso para você, como que isso teve origem na sua trajetória? Bom, eu parti por necessidade, né, na questão do passe, mas é claro que eu não foi uma varinha de condão, eu não inventei a pólvora também. A gente tem uma história de vida. Eu venho de uma família de trabalhadores. Por parte do meu pai era a maioria ferroviário, né? O meu avô era maquinista de trem, o meu pai radiotelegrafista, e na família muita gente. Ainda em Marília, eu do nascimento nasci aqui em São Paulo, mas nunca morei aqui. Os 2 primeiros filhos minha mãe teve aqui porque a família dela era daqui. Mas já morava em Marília, era professora primária, eu saí daqui para poder fazer carreira de professora,
e meu pai telegrafista da Estrada de Ferro. Eu, de pequeno, naquela época, a Estrada de Ferro ainda era de ingleses. E então os funcionários mais destacados eram um engenheiro, mister não sei o quê, e foi a época justamente de greves e de manifestações também, né, dos ferroviários ali. Meu pai participava de uma cooperativa e então essas coisas eu já esse interesse pela questão social eu já estava despertado desde aí. O ambiente dentro da minha casa era sempre de ideia libertária e tudo. Existia até uma figura muito simbólica. Eu sei que é importante porque sempre me vem à mente, era um seu Wilson, que era uma pessoa de um vigor, de um dinamismo. Então, era um líder ferroviário que ele era uma pessoa de um coração extraordinário. Ele é todo aquele verso do Mayakovsky, né? De comigo ficou louca a anatomia, sou todo coração. Ele era personificação, isso concreto. Era um homem intenso o tempo todo naquela coisa. E eu saí de lá, de Marília, para Jaú, onde passei a adolescência, com 9 para 10 anos. Mas então, essas coisas a gente, né, já traz. E quando eu saí de Jaú para ir para o Rio de Janeiro, para treinar, em princípio, fazer teste e depois ficar lá no Botafogo, já essa ideia de não aceitar esse tipo de vínculo que o passe é até, para quem não é muito enfronhado, é até difícil de entender como é que existe uma relação que você fique preso, né, definitivamente ao empregador. Então, o passe significava isso, quer dizer, você não acabava, você tinha um contrato, quando tinha um contrato, até sem contrato, porque os clubes podiam usar 4 amadores que não fossem profissionais, o clube profissional podia utilizar na equipe principal. Nessa condição, eu comecei a jogar lá no 15 de Jaú, com 15, 16 anos. Com 17, eu fui para o Botafogo e já não assinei o contrato de gaveta, que é o artifício que os clubes usavam para prender o jogador. Quer dizer, ele já tinha um contrato, mas que ficava de gaveta. Se o jogador se destacasse, fosse objeto de interesse de um outro clube, registrava o contrato, estava preso. Historicamente, também é importante lembrar, eu só fui saber isso depois, que então começou o governo trabalhista do João Goulart. O último ato do ministro do Trabalho foi conceder o direito a 15% para o jogador nas transferências. Quando um jogador se transferisse de um clube para o outro, o jogador que não tinha nada, era um vínculo absoluto, o passe. Então, o passe existia, mas o jogador teria uma participação de 15%. Ainda assim, na esmagadora maioria, quase 100%, você acabava não recebendo. Por exemplo, um jogador do Corinthians ia para o São Paulo, o São Paulo se interessou e tal, fazia uma proposta, ele ia ganhar mais, então ele se interessava aí, mas o clube só permitia essa transferência, quer dizer, ganhando pela transferência, se você abrisse mão dos 15%. Quer dizer, esse tipo de relacionamento desigual, né, nesse caso até covarde. E então a história desse vínculo foi assim. Eu comecei a jogar na equipe principal do Botafogo nessa condição, sem ter um contrato, né, o primeiro ou segundo ano. Mas chega uma hora que você tem que se profissionalizar. Assinei aquele contrato e coincidentemente, começaram problemas de relacionamento que foram, né, crises, episódios e tal, ou no fim de um contrato
eu recebia propostas de outros clubes para sair, não podia sair por causa do passe, não podia jogar porque havia uma incompatibilidade e era um período da ditadura, do golpe militar, então começava a haver interferências e cada vez mais a ditadura avançando em todos os setores da sociedade, que é uma coisa própria, e isso é fundamental, assim, que eu estou achando extraordinário todas as manifestações e isso que estão aqui, que é preciso que... Porque passa um tempo, perde-se uma noção do que é viver num regime com censura. Censura é uma coisa para censura, censura, tal. Mas você viver o dia a dia, você se relacionar dentro de uma situação dessa é um negócio um negócio terrível, né? E vai passando, vai avançando. Então, em um determinado momento, eu não tive outra alternativa, né? Também estudante universitário, acompanhando a movimentação dos estudantes, participação em assembleias, essa coisa toda. Então, dentro disso, as coisas foram entrando em choque cada vez mais. Eu acabei partindo para a luta pelo passe, né? Obtive meu passe, que, como falou, é uma luta um pouco romântica, ainda mais você sendo de um esporte coletivo. Você ganhou o seu passe, tá bom. Agora faz o que com ele? Você joga num esporte coletivo. Você, além de precisar de companheiros, precisa do adversário. É sempre quando eu digo assim, nessas brincadeiras, essa gozação de torcida e tal, né? O cara fala, você é isso, é aquilo e tal. Sem adversário não tem jogo, né? A gente, para poder brincar, gozar, sacanear o que perdeu, o adversário, você precisa do adversário. Então, aí a gente, dentro disso, acabamos até formando um time. Já naquele tempo, o que hoje é muito intenso aqui entre nós, nas vésperas da Copa do Mundo, já naquele tempo a gente já não sentia vontade, aquilo que o Sócrates fala assim, mas você precisa de felicidade, né? de alegria. É isso mesmo. Senão você não faz uma coisa legal. Felicidade é o objetivo do homem. Alegria é a prova dos 9. Né? Então nós acabamos, por essa necessidade, também o regime militar ele extinguiu uma categoria, a categoria de aspirantes, que na minha experiência era a melhor escola de formação. O clube prepara lá um garoto desde 11 anos, 10 anos, cada vez mais novo, né, para chegar ao momento de se profissionalizar. E então você tinha a oportunidade de conviver com grandes jogadores que já estavam se retirando. Então, além da retirada né, do fim da carreira do jogador não ser traumático, como acontece agora, que de um dia para a noite o cara, né, o time não está numa boa fase, os que são mais velhos não está dando conta e tal. Além desse episódio, também o acesso ficou restrito, a entrada ficou mais estreita, né? Acabaram com a divisão de aspirantes, que era a coisa mais harmônica, a ligação, a formação do jogador. Então, todas essas coisas, nós acabamos tendo que fazer um time entre a gente, não só juntando garotos que não conseguiam acesso. Eu, quando parei de jogar, fui fazer um curso de atualização para trabalhar em equipe com alguma outra função, eu fiquei espantado, que tinha colegas com 27 anos, até menos, fazendo curso para ser treinador, e não tinha nem jogado. Não tinha nem jogado direito, não tinha uma carreira já, como era pessoa de esporte. Então, essas coisas ficam muito agudas, muito intensas, né? Fundamos uma equipe e tal por conta disso. Então, acabei com o passe e isso foi-se, aos poucos, num paralelo também com a escravidão negra, né? Isso, assim, o 15%
tem um paralelo com a lei do ventre livre, com o sexagenário, né, 15%, aí o passe livre de 1. Depois começou esse processo, os clubes... Era mais fácil para um clube, ao invés de ele despender uma quantidade muito grande de dinheiro, um valor muito grande, ele dava menos e dava, ao invés de 15%, você ganhava 20%, 30%. Isso foi aumentando, né? Até a abolição do passe pela Lei Pelé, né? Que foi algumas modificações por aí. Zé Paulo, na semana passada, quando a gente começou essa série aqui, a gente teve o Zé Miguel aqui. O Zé Miguel, a gente exibiu o Garrincha, Alegria do Povo, do Joaquim Pedro de Andrade, e o Zé Miguel depois fez uma fala longuíssima, de 1 hora e quase 2, sobre, enfim, todos esses cruzamentos entre o futebol, a cultura brasileira, a política, uma espécie de história nacional imbricada com as variações do futebol, etc. Um assunto que aparece frequentemente quando se fala sobre isso, e que apareceu agora de novo quando o Afonsinho estava falando, é a questão do trabalho escravo, né? E a questão da relação entre o futebol, a cultura negra no Brasil, isso de um lado, de outro lado, uma espécie de persistência da escravidão como forma de organização do trabalho no mundo do futebol. Ela já teria sido abolida em todos os outros lugares da vida social do país, pelo menos em tese, e no futebol ela parece que subsiste, né? Eu sei que você trabalhou sobre esse assunto bastante, eu gostaria de te ouvir. Eu me lembro de ter visto um pequeno filme uma vez, no qual você aparece, e que é também sobre a democracia corintiana, onde aparece o Sócrates dizendo uma frase assim, alguém pergunta para ele, poxa, mas a democracia corintiana e tal, o que você diria sobre isso? E ele diz, não, uma coisa muito simples, desde quando o sujeito para trabalhar tem que estar preso, a respeito da questão da concentração, né? Ele faz esse pequeno comentário. Então, queria te ouvir mais especialmente sobre o seu trabalho nisso. Acho que o Afonso colocou muito bem a relação social de trabalho no futebol. Tem um caráter servil. E claro que esse caráter servil está ligado, por um lado, a uma história específica do futebol. Esse era um mecanismo jurídico que não estava presente só no Brasil, mas no futebol de modo geral. Aqui no Brasil, reforçando, então, esse traço, né, a própria formação social histórica do país. Se nós pegarmos a trajetória do atleta no Brasil, que se deparou contra esse mecanismo jurídico, não por acaso você vai encontrar muitos jogadores negros envolvidos nessa história, né? O Maravilha Negra, lá atrás, o Fausto da Silva, no Flamengo, na década de 30, um dos primeiros, então, a passar por essa experiência, por esse ritual de poder, que é ser humilhado por um dirigente de clube, não é? Em função desse vínculo. Próprio Leônidas da Silva também passa por esse processo. E um pouco antes do episódio do Afonsinho, que é um marco, é um divisor de águas nessa trajetória de luta, acontece o caso de um jogador negro, que é o pai do Djalminha, o Djalma Dias, que fica quase um ano encostado no Palmeiras. Isso acontece em 68, porque ele tinha uma reivindicação salarial, o Palmeiras não concordava, e a maneira de submetê-lo era, então, se você não aceitar as condições propostas, você fica afastado, não é? Então, também não me parece casual que, nessa luta contra esse mecanismo jurídico de caráter servil, né, nós tenhamos tantos atletas ligados a esse segmento afro-brasileiro. E é claro que isso, avançando aí para a experiência da democracia corintiana, tem também uma face, e essa face mais visível é a postura do Vladimir. O Vladimir, dentro da democracia corintiana, ele se reinventa, percorrendo essa cartografia cultural brasileira. Então, ele vai lutar capoeira, ele abre uma academia, ele assume a religião afro-brasileira, o candomblé, vai estudar o iorubá,
não é? O Vladimir se reposiciona no âmbito da experiência da democracia corintiana, marcando claramente que dentro, então, dessa experiência também havia o resgate dessa luta. Não é? Isso ele faz durante o período em que dura a experiência da democracia? O Vladimir, antes propriamente da experiência da democracia, ele já estava num processo de se recriar como sujeito autônomo, e a democracia corintiana lhe permite se reinventar. Eu não sei se tem torcedores do Corinthians aqui, os mais antigos. Vários. Não, mas assim, alguém que tenha visto da época do Vladimir, o Afonso talvez deve se recordar disso. O Vladimir, ele era o símbolo da nação alvinegra, e ele era símbolo por uma estilística de jogo baseada nessa mitologia da garra, não é? Ele tinha um carrinho que era a sua marca registrada de lateral esquerdo, mas, enfim, ele atuava muito pautado por essa mitologia do guerreiro, que deve ser um jogador do Corinthians, não é? Então, essa entrega total, o carrinho, a luta, e assim por diante. É curioso que a democracia corintiana rompe com essa mitologia alvinegra, propõe o toque de bola, não é? E dá até para pensar que o Sócrates, no Corinthians, é a continuação do Ademir da Guia. Ele traz para o Corinthians o que distinguia a Academia do Palmeiras. Não é? E há um estranhamento do time da democracia corintiana com a torcida, que não se reconhece, num primeiro momento, nesse toque de bola, nesse jogo mais cadenciado. Mas, enfim, é essa mudança que abre um espaço para o Vladimir, não é? Desenvolver e apresentar a técnica que ele também tinha. Por que você diz que o caso do Afonsinho é um divisor de águas na história desses assuntos e dessas lutas dentro do futebol brasileiro, pela liberdade do trabalho, etc.? Então, com a documentação que vem sendo revelada atualmente, não é? Dos órgãos de repressão no Brasil, fica claro, e é importante redimensionar a luta do Afonsinho, porque o significado dela não ficou restrito ao futebol, chamou a atenção dos órgãos de repressão. O Afonsinho, hoje se sabe, não é, pelos centros de informação do Exército, da Marinha, foi acompanhado, vigiado, monitorado, não é? Há documentos oficiais agora revelados que indicam, então, relatórios do Exército, da Marinha, mostrando que a luta do Afonsinho o tornava um agente ou um líder da subversão no futebol. Então, assim, a importância do Afonso vai muito além do futebol, ou mostra a articulação do futebol e da política, num contexto extremamente adverso, os anos de chumbo, não é? De alguém que teve a coragem de publicamente se colocar contra a classe dirigente no futebol. Mas o significado disso é muito mais amplo. Qual que é a sequência dessa história? Vários atletas entram na justiça seguindo o exemplo do Afonso. Eu vou citar 3, o Raul no Cruzeiro, o Spencer no América, o Jairzinho no Botafogo. Luta contra a lei do passe. Vocês talvez devem ter ouvido falar que o que motiva o conflito é a barba e o cabelo comprido do Afonso. Depois dessa postura do Afonso, não é? Vários atletas passam a usar barba e cabelo comprido. Então, sem dúvida alguma, ele é um símbolo e uma referência de toda uma geração. E o Sócrates, naquele encontro do Bexiga, Afonso, não sei se você se recorda, mas o Sócrates diz abertamente isso: você era uma referência para nós. Eu depois de algum tempo pedindo, eu recebi, nós, pouco tempo, não muito tempo antes dele falecer, nós fizemos um programa na TV Cultura, não sei se era Cartão Verde, uma coisa assim, que deu bastante tempo, espaço para a gente conversar e tal, e ele falou bastante sobre isso, da relação desse encadeamento. Quer dizer, hoje as coisas vão assim, hoje tem aí o bom senso, e não só bom senso, os atletas pelo Brasil, capitaneado pela Ana Moser, que já conseguiu vitórias, por enquanto, até mais significativas, quer dizer,
e ela ainda tem que ficar esclarecendo, que ainda depende de regulamentação, porque conseguiu aprovar uma medida provisória que exige, que impede que haja reeleição indefinida, aquela coisa que nós falamos do sistema feudal medieval, né? E o COB, o Comitê Olímpico, imediatamente se reuniu, mudou seus estatutos, porque senão não poderia receber verba pública. Quer dizer, é preciso agora, não se pode mais reeleger dirigentes indefinidamente, quer dizer, só uma reeleição, e exige a participação de atletas, de todos os segmentos participantes da atividade, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que é preciso. É isso que eu digo, que está havendo uma modificação. Tem os atletas, tem o bom senso, tem uma série de iniciativas. Agora, por conta dessas discussões, a gente vai vendo que tem muitas pessoas muito interessantes que tiveram atuação, que têm atuação. Outros esportistas estão tendo mandatos políticos, são deputados, vereadores e tal. Interessante essas iniciativas. Eu acho que vai chegar um momento de que precisa haver uma coordenação para você ter um peso maior, para essas conquistas que são importantes, para elas terem um peso maior e terem um alcance maior também, né? Algumas coisas assim me chamaram a atenção que eu penso que seja interessante a gente discutir, levantar. Falou-se aqui na concentração e na intervenção militar no esporte e tudo, né? Em relação à intervenção militar, uma ideia que eu vejo assim, que atribui-se a Copa de 70 ao regime militar, que aí já estava aumentando a sua intervenção, colocaram alguns agentes ali e tal, e depois daquilo, por conta disso, tomaram conta em termos absolutos. Então, atribui-se erroneamente, né, embora eles possam ter alguma participação positiva nessa conquista, ao regime, que nem tinha tempo para ter esse nível de influência a ponto de ser responsável. Eu considero a Copa de 70 o último episódio do ciclo de ascensão. O Brasil saiu de perder uma Copa aqui em 50 para ser campeão em 58, uma trajetória ascendente, né, de organização e de qualidade técnica, de criatividade, de futebol, né, bem jogado. Em 58, 62... A geração dos 70 foi formada nessa escola, é o último filho desse trabalho que levou o Brasil à primeira conquista, à segunda, e ninguém atribui aí o domínio completo do regime militar aos 24 anos que o Brasil ficou sem ser campeão, sem disputar um título. É uma coisa tão clara, tão óbvia, e que não se fala, não se discute, não se atribui. E hoje, eu acho que a grande maior parte da situação terrível que nós vivemos aqui em relação ao futebol aqui dentro, que acabou o ano com aquelas confusões lá de Santa Catarina, e começou esse ano, né, com os campeonatos regionais totalmente em fim de carreira. Quer dizer, como é que pode um jogo do Flamengo com menos de 400 pessoas? Aqui em São Paulo foi a mesma coisa do campeonato regional. Isso aí Então, nós chegamos num ponto que nós temos ainda um bom time, bons jogadores, mas a realidade do nosso futebol ela está lá embaixo e eu acho que nós devemos atribuir a isso, a esse descaminho, né? Depois, aí a importância de se saber, o que custa um período ditatorial, uma falta de democracia, de participação. Depois, para você retomar, custa muito,
né? A Espanha, que é o melhor futebol, é o último campeão do mundo, é o melhor futebol atualmente, vai decidir a Champions League aí, né? E os jogadores mais valorizados. Tudo. Depois da ditadura do Franco, a Espanha, esse nome Fúria, era daquilo, quer dizer, tinha uma concepção de futebol como mais próximo do conceito da corrida de touro, era mais parecido com aquilo. A Espanha, quando chegava a se classificar, não ia adiante, uma coisa neurótica até, uma coisa doentia. E houve um momento que ela deu essa virada, né? O pessoal de Barcelona, a Catalunha, ligado à sua história política, né? As diferenças que eles têm lá dentro do país espanhol, tomou-se uma atitude de partir para uma ideia mais coerente com toda a arte, com toda a criatividade do povo espanhol, dos grandes artistas, dos grandes valores que eles têm cultural dentro do futebol. Isso é que é preciso acontecer aqui, para a gente sair dessa situação e retomar a nossa própria identidade. O futebol é uma forma de expressão. Até internamente, o futebol do Sul é diferente do futebol do meio, do futebol do Nordeste. Então, é forma de expressão e totalmente desencaminhada. Então, essa visão em relação ao futebol direto. Levantou-se aqui a questão da concentração. Então, coloco para vocês a concentração, uma coisa difícil de discutir. Mas, se você pensar, tomando o caminho inverso, né, por que existe? O que é isso, a concentração? O jogador fica concentrado, fica preso antes do jogo, né? Por que isso? Então, claro, como é que você faz? Investe, gasta, movimenta tanto e tal. Se o jogador vai passar a noitada no sábado, como é que ele vai jogar domingo? E todas as discussões e tal, que parece uma coisa, né, muito, muito cara, então, né, que justifique isso, mas que é um absurdo completo, né? Como é que você pode prender? É um cárcere privado. Como é que você impede uma pessoa de se movimentar livremente? Em nome de quê? Em nome de que vai ter um jogo no dia seguinte? Se o raciocínio for inverso, né? Por que isso acontece? Eu quero ganhar do time dele, ele prepara fisicamente, dá uma alimentação, não sei o quê, o hotel, para o time dele para ganhar do meu. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, houve períodos que a concentração era 2 dias ou mais, né? Você jogava 2 vezes por semana, como é que fica a cabeça de um camarada metido dentro disso? Se você tomar o caminho inverso, então você não permite que se prenda um jogador. Então todo mundo tem as mesmas condições. Quer dizer, com o tempo, o clube vai contratar os jogadores mais responsáveis, os profissionais mais responsáveis. Eu penso dessa forma, mas é uma discussão muito interessante, que a gente vai ter oportunidade aí agora dessas coisas, né? Retira para... né? Como é que você pode prender o camarada? Que história é essa? Também é uma coisa muito interessante. O Afonso continua um agente da subversão. Pressuposto essa ideia, né, de que se o atleta não tiver sob tutela, né, ele se destrói, se acaba na noitada. Então já há uma visão também do atleta como incapaz de se autogovernar, né? A crítica é demolidora, eu acredito nisso também. Agora, o impacto da democracia corintiana, da experiência da democracia corintiana sobre todas essas coisas, a partir dali, né, e depois, qual é na visão de vocês? É nenhum? É algum? Tudo bem, houve a lei do passe, então, de uma certa forma, né, a lei Pelé libertou, de uma certa forma, o trabalho do atleta profissional. Mas e no mais? O que vocês diriam sobre isso? Não, eu penso sempre no cotidiano, no simples, né, no menor, mas dentro de uma ideia geral. Quer dizer, a gente
depende de como, em que sistema a gente está metido. Isso tudo é repercussão de uma ideia que prevalece, de uma ideia predominante. Aí ela vai se refletindo em todos os níveis, né? Em todos os níveis, até no nível pessoal e nas coisas mais simples. Eu penso em nunca perder essa visão. Por isso é preciso de participação das coisas menores, das coisas mais simples, até nas grandes decisões. Todo mundo vai depender disso. Então, é importante como instrumento de paz. Eu acho que a paz é filha da justiça. Se não há justiça, você não vai ter paz de forma nenhuma. Sempre vai haver uma revolta, um inconformismo, uma atitude. Eu queria ressaltar 2 aspectos nessa questão. Por um lado, há uma memória de luta que se mantém viva e ativa. Isso é inquestionável. Então, assim como há um elo que passa pela relação do Afonso com Sócrates, também há, no início do movimento Bom Senso, uma relação do Sócrates com Paulo André. Então, essa memória de luta se mantém viva e ativa, e, sem dúvida alguma, a democracia corintiana também está ligada ao movimento Bom Senso. Também, dentro dessa linha de reflexão, nós podemos estabelecer um paralelo esclarecedor. A democracia corintiana está conectada com todo aquele contexto da redemocratização, né, no final dos anos 70, início dos anos 80. É impossível entendê-la fora dessa moldura histórica. Então, isso revela o nexo do futebol com a sociedade. Por outro lado, o bom senso surge na esteira das manifestações de junho, não é? E como Afonso tem enfatizado, explorando com muita habilidade essa nova tecnologia, as redes virtuais, não é, que possibilita rapidamente vincular o conjunto dos atletas no Brasil todo. Então, por um lado, a democracia corintiana está presente nessa luta do bom senso, que nós, a esta altura, não sabemos se foi um sonho de uma noite de verão, não é? Ou se vai ter novos desdobramentos. Então, esse é um lado da questão. O outro, para responder a pergunta que você formula, é o seguinte: me permitam uma comparação que é ilustrativa de como as coisas são recorrentes no futebol. Em 78, a seleção brasileira se preparava para viajar para a Argentina na Copa, realizada naquele cenário de horror e barbárie que foi a ditadura militar na Argentina. Não é? Essa seleção se despede em Porto Alegre e ali o general-presidente Geisel se reporta ao Reinaldo, que tinha dado uma entrevista pouco antes, em março de 78, ao jornal Movimento, reivindicando anistia, eleição direta e Assembleia Constituinte. E, nessa despedida, o Geisel diz para o Reinaldo que o que cabe ao atleta de futebol é jogar bola, ele não deve se meter em política. Isso em 78, no contexto do regime militar. No exílio do Paulo André para a China, não é? Ele ouviu do dirigente do Corinthians que o que cabe ao jogador de futebol é jogar bola, não é se meter em política. Então, esse pensamento autoritário que quer fixar o atleta como uma figura alienada, persiste. Essa é uma força cultural muito presente. E era o que a ditadura, através do Ministério da Cultura, que também era de um militar, dizia que acabar com o movimento estudantil. O estudante é para estudar. Estudante é para estudar. Não todos devem. A participação independe de idade, de maioridade, de poder votar ou não. A participação política é uma coisa de sempre. Antes da gente ampliar um pouco essa conversa, você poderia, Zé Paulo, só por gentileza, falar um pouquinho, porque nem todos nós temos assim muita ideia do que é o bom senso, o movimento Bom Senso Futebol Clube. Só
dizer um pouquinho, em linhas gerais, como você enxerga esse elo entre essas coisas todas na história da política brasileira e do futebol brasileiro, por favor. A ideia norteadora foi traçada aqui pelo Afonso, continua sendo a participação, né? Então, é o resgate dessa ideia de participação. Bandeiras comuns. Exato. Então, assim, você tem pontos comuns às reivindicações da democracia corintiana e do bom senso. Por exemplo, um calendário mais ajustado, uma preocupação com os atletas das séries, não é? B, C. Essa era uma preocupação também da democracia corintiana. E, claro, existem questões mais atuais ligadas a essas transformações do futebol. Mas o principal, para mim, é esse eixo de luta, não é, que se perpetua, se resgata, relabora e aprofunda, e o potencial é enorme. O bom senso pode, não é, se resignar com uma agenda mais voltada para o futebol como negócio. Então, assim como havia na democracia corintiana, por favor, hein? O filme aqui, não é? Essa face revolucionária da democracia corintiana é uma. A democracia corintiana, é bom deixar claro, também buscou se legitimar através de um discurso futebol-empresa, desde o presidente Valdemar Pires, passando por Sócrates, não é? Essa também era uma visão presente. O que eu quero dizer para vocês é que o movimento ele era multifacetado e contraditório, assim como o bom senso, não é? Então, digamos assim, se esse nexo das jornadas de junho e do bom senso se mantivesse, certamente levaria a uma radicalização das posições do bom senso, não é? Então, é uma história em aberto. Queria retomar dois comentários de vocês. E isso também apareceu no filme, muitas vezes se associa o futebol, e isso nasceu também, essa pergunta que eu vou fazer, do debate com o Zé Miguel Wisnik. Muitas vezes se associa o futebol à questão da alienação. O futebol é um alienante da sociedade, no sentido quase religioso. E a pergunta que ficou do último debate é o contrário. Será que existiria tanta mobilização em junho se não fosse o futebol como tema, vamos dizer, essa imposição de certas leis da FIFA num país como o nosso? Será que daí não foi o contrário, vamos dizer, o nosso legado desse momento, que seria um momento de alienação do futebol, e que vem desde a década de 70, vamos dizer, eu sempre ouvi falar, vamos dizer que muita gente torceu contra o Brasil em 70 porque era uma seleção que estava representando um país em ditadura, se a gente ia torcer contra, e na hora ninguém aguentava porque era uma seleção espetacular. E nesse sentido eu pergunto, vamos dizer, será que não aconteceu o reverso? Vamos dizer, o nosso legado não foi uma consciência crítica que se desdobrou a partir das manifestações de junho e nasceu porque o futebol está absolutamente imbricado na dimensão cultural brasileira? Isso é uma pergunta geral. E a outra, só por uma curiosidade muito grande, perguntar para o Afonsinho, que eu queria que ele comentasse um pouco se ele gosta da música do Gil, quando ele ouviu a primeira vez, porque é uma coisa tão presente para nós na cultura que eu queria esse comentário. Legal. Então vai a primeira parte. O Gilberto Gil fez uma canção chamada Meio de Campo, que tem o Afonsinho como assunto, para quem não sabe. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um jeito, dando um tempo, desprezando a perfeição. Essa é uma história até que tem um lado engraçado, para quebrar um pouco a seriedade desse. É assim, é que quando eles voltaram lá do exílio, eu estava dentro desse, né, bem intenso desse processo, estava muito ligado ao Capinão, poeta parceiro do Gil. Baiano, a gente convivia um bocado e tal. Havia censura, repressão, então as formas naquele momento que eram possíveis eram os shows de calouro. Show de calouro, então não podia reunir mais de que 3 ou 4 pessoas, então, mas tinha o show de calouro e ali os artistas se manifestavam. Era um tempo que está bem expresso no título daquela peça de teatro, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
era essa situação mesmo, expressa bem aquele momento. Então, eu estava ligado a algumas pessoas, no caso... Então, o Gil está voltando aí, quando saiu, fez aquela música, aquele abraço, né? O Rio de Janeiro continua ali, não sei o quê, aqueles símbolos, o Maracanã, o Carnaval, aquelas coisas, né? da nossa cultura. E então quer ver um jogo, tá aí o Maracanã, vamos lá no domingo, aí fomos lá na arquibancada. Então, vocês já viram que eu sou meio ruim de falar e tal, falo meio para dentro e tudo. Mas quando eu gosto de um assunto, eu também me empolgo né, e vou falando e tal. Então, aí o papo rolou ali na arquibancada e tal. E aí eles falam, bom, as diferenças sociais, a tribuna de honra, as cadeiras e tal, e a geral, né, que acabou no Maracanã, geral, que é um espaço sensacional, extraordinário, de liberdade completa. Então, num comentário, eu falei, aqueles caras que estão lá na geral, na beira do campo, ali no gargarejo, aqueles caras entendem muito de futebol. Todo jogo é aquele ingresso barato, sei lá, se era R$5, na época era outra moeda. Todo jogo eles estão aí, aqueles caras entendem muito de futebol, estão ali, mas eles entendem, tal. Eu sei que o Gil fez uma música que falava, bom jogador, não engana a geral, bom jogador, tal. Tá bom, mas nem vi, ele também acho que não gostou, não... Então, eu passei alguns carnavais, na época de chuva, suor, cerveja, naquela época, mais ou menos, passei alguns carnavais na Bahia, tem uma filha que nasceu lá e tudo. E até hoje... Não foi por acaso, não. Não foi por acaso. Eu estava viajando, porque as férias do jogador eram nessa época. Isso é um nosso engraçado, porque eu acabei com a história de passe livre. Eu comecei a organizar o meu contrato assim. Meu contrato começava na quarta-feira de cinza, e acaba, já que eu tinha o passe livre, eu podia discutir, entendeu? Então, foi uma coisa interessante isso. Mas então, até hoje tem lá o show de verão, foi mudando de forma e tal, mas ainda existe, né? E nesse ano eu cheguei um dia depois que tinha havido lá o show e tal. Mas cheguei, ia me encontrar com o Capinã, tinha combinado de encontrar e tal, meu carnaval. Aí eu estou andando na rua lá no Campo Grande, procurando, aí uma pessoa, poxa, o Gil fez uma música, cantou uma música para você e tal, tá legal. Eu pensei que fosse essa do bom jogador e tal. Aí mais uns passos, outra pessoa, o cara foi uma música e tal. Na terceira eu falei, poxa, tem um negócio aí, encontrei o Capinã falou, não, o Gil cantou uma música legal, fez aí para você e tal. Eu falei, eu já vi que era outra coisa e tal. Vamos lá, estava com uma casa alugada lá, na Amaralina, não sei onde. Vamos lá e tal, para você conhecer a música, não sei o quê. Bom, fomos lá. Aí chegamos lá, estava sozinho em casa, ouvindo o Miles Davis, estava lá sozinho, não sei o quê. Aí chegamos lá, pai, tal, papai, começa a conversamos lá, sei lá, 2 horas, e ninguém falou na música, fui embora e nada, só vim conhecer a música depois num show que fez lá no João Caetano, no Teatro do Rio. Era muito engraçado, fomos lá para aquilo, não sei o que, lá, tá na hora, vamos embora, depois não sei quanto tempo. Foi um negócio muito engraçado. O que me chama mais a atenção é o seguinte, é que a gente trata de coisas sérias, de relações profissionais e tal. Mas o que a gente não pode, em nada de manifestação cultural, é permitir que se engesse, que a coisa fique careta, fica uma obrigação, um negócio. É uma coisa de libertar mesmo, de botar para fora. Por isso que eu acho que essas imagens da torcida são muito importantes. É aquilo que a gente quer, ser livre. Até um cineasta que está um cearense que está com um filme aí muito cotado, esqueci o nome agora. Eu vou quase todo ano lá no Festival de Cinema Digital de Ceará, e na versão anterior ele exibiu lá um filme, estava na mesa de discussão, fez um filme para ele, torcedor do Fortaleza. Então, o que é o torcedor levado às últimas consequências. Então, eu queria fazer uma coisa racional. Ele falou, não, o torcedor é abolir a razão.
Torcer e abolir a razão. E o filme é espetacular, tem as loucuras que você vê, né? Isso tudo que você vê, assim, o cara que se fantasia e não sei mais, né? Isso é que a gente está vendo o choque que esse padrão FIFA, que as arenas e tal, procuram excluir, procuram negar, né? Até essa discussão apareceu ontem lá na UF, né? E vocês aqui, muito da área de arquitetura. Quer dizer, os estádios, os locais de esporte, eles têm a forma do poder do momento. A arena tem lá tem o Coliseu, já tinha a forma grega, e agora é a forma predominante imposta dentro de uma ideia, de um período de globalização, né? E como tudo tem duas moedas, quer dizer, o pau canta nas nossas costas quando você tem um poder absoluto dessa ideia neoliberal. Mas, assim como o futebol também foi se apropriando, no início era uma coisa de elite, o povo foi se apropriando, o que acontece agora é que os meios, as formas de comunicação, a velocidade de informação, isso tudo, também a gente vai aprendendo a usar para se defender. É o outro lado da moeda. É uma coisa também que eu acho bastante interessante. Certamente, o futebol foi o ópio do poder na época do regime militar. Eles deliravam acreditando que podiam manipular a sociedade com o futebol. Só um exemplo rápido e emblemático desse ópio do poder. Naquela onda grevista do ABC Paulista, em 79, o 1º de maio, na Vila Euclides, a concentração e mobilização da classe trabalhadora, o governo Maluf, em associação com os cronistas esportivos do Estado de São Paulo e o próprio Sindicato dos Atletas, organiza uma partida de futebol, atletas da capital contra atletas do interior, portões abertos, sanduíche, refrigerante de graça. Então, esse delírio do poder que acreditava poder conter aquela mobilização, com o futebol. E certamente a Copa no Brasil é um evento histórico impossível de ser domesticado. O que vai acontecer é uma incógnita. Pode não acontecer nada, pode ter uma campanha arrebatadora do Filipão ganhando os jogos e aquele arrastão patriótico, mas também, se por acaso houver uma eliminação imprevista, isso pode também reacender e precipitar esse país literalmente no abismo. Então, quem viver verá, né? Eu penso que não há como deixar de haver mudanças. Nós chegamos num ponto que, de uma maneira ou outra, as coisas vão se alterar, vão mudar, vai haver modificações. A gente sempre, como parte menor, acaba levando... mas a própria FIFA, hoje, ela propõe mudança. Ela sabe que não pode continuar, existir dessa forma. O mundo não cabe mais isso. É uma série de coisas, por exemplo. Horário de jogo... num clima, sei lá, de Manaus, do Nordeste, está 1 hora em função. E como é que fica? E o homem, a figura do homem, onde está? Como é que isso é permitido? Como é que se, tantos avanços, tanta coisa, tanta contradição. E então isso não pode. Mudanças vão acontecer. Então, o João Saldanha, o mais lúcido dos analistas, esportivos e tal, muito claro, cada vez que se lê mais a obra dele, se vê o alcance do nível de consciência dele. Então, ele citava claramente que essa relação, ela... Todo o poder, ele procura se relacionar, porque é um alcance popular, é um interesse popular muito grande. Então, quem está no poder se relaciona com aquilo de alguma maneira, Quanto mais
um regime imposto, que não foi escolhido pela população. Então, ele procura se apropriar daquilo, é uma questão lógica. Ele precisa, é uma necessidade dele chegar à população pelas formas que ele, né, pelas formas que ele possa. Quais sejam as formas de expressão, a cultura, né? Isso é evidente. Então, dizia o Saldanha que não adiantava, que o Mussolini tinha feito lá a Olimpíada, tinha ganho o Campeonato Mundial de Futebol e, logo em seguida, acabou espetado num poste. Essa relação é muito frágil. Eu gostaria de saber de vocês, Fala teu nome. Matheus, a postura do Adriano, né, que, para mim, como flamenguista, os jogadores Adriano e o próprio Romário, né, também, que é outra figura, eles eram rebeldes. Foi a ideia que eu sempre tive do futebol, porque sempre fui flamenguista e eu me lembro que era uma piada, assim, quando eu era criança, o Adriano sendo um cara rebelde, e a própria figura do Romário também, que jogou e fez cena no Flamengo, né? E agora ele virou deputado, né? Se não me engano. Pois é, você estranha ele se tornar um deputado, é isso? Então, você vê essa coisa. Existem muitas formas de expressão de inconformismo. Você, um rapaz todo, rapaz todo preparado fisicamente, vendendo saúde, uma saúde, né, de touro, de vaca holandesa e não sei o quê, prepara, dá toda a condição, né, melhor essa coisa física, para prender o cara numa concentração. Você acha que isso dá certo? Que isso pode dar certo? Isso não pode dar certo, né? Como é que você vai impedir? Nem que queira, nem que seja um jogador seminarista. Não dá, entendeu? Isso não pode. A juventude precisa. Tá aí todas as formas de manifestação. É legítimo. E isso não impede que o cara seja um cidadão. Isso e cada vez você está vendo agora muitos jogadores abrir mão até de contratos vultuosos, porque o cara não suporta mais o negócio de concentração. Cada vez se amiúda mais essa situação. Situações como ele falou aqui, né? O Paulo César, que pintava o cabelo a caju, o Marinho, que fazia lá umas tantas doideiras. Você quer coisa mais conflitante do que o Edmundo hoje é um muito bom comentarista de futebol, é um cara totalmente tranquilo, amadurecido, né? E teve também problemas e tudo, quer dizer. Então, isso é uma coisa muito importante da vida. É uma carreira muito curta, de uma intensidade muito grande, né? E o problema de 100% do esportista profissional é a readaptação social. Não tem como todos, entendeu? Tem esse problema, porque é uma coisa muito traumática, de uma intensidade muito grande que se rompe de uma forma muito abrupta. Em relação à figura desse jogador rebelde que foi o Sócrates, que é o Romário, que eu sou super entusiasta dele lá no Congresso. Eu acho que ele está fazendo um papel bem ativo, bem legal. Se vocês acham que esse time atual do Brasil, que vai disputar o hexacampeonato, se falta esse jogador, e tanto é que, se você vai ver em relação ao bom senso, não tem nenhum jogador da Copa que é vinculado ao bom senso, ativamente, não sei, de apoio, essas questões. Acho que é mais isso.
Eu vejo o bom senso bem estruturado, bem, entendeu? Com estratégias e tal, quer dizer, para ter o nível de organização que eles têm demonstrado aí, eu acho eles bem organizados. Tem vários, né? Isso é muito bom, tem vários e tal, dos cabeças, quer dizer, não é uma coisa muito restrita, que dependa só de um ou de outro, e também jogadores que esse período do jogador todo ir para o exterior, também é outro lado da moeda. Eles viveram outras formas de relacionamento, outras realidades, né? E vêm com um nível de consciência e, né? Essas reivindicações. Fala-se muito no calendário, que é uma coisa muito óbvia, porque é uma questão de conteúdo e continente. Não há volto ao geral, o predomínio dessa ideia de hoje é plenamente legítimo, entre aspas, você tirar o dinheiro onde tem, da maneira como possa, é legítimo, deve ser assim, funciona assim, né? Por absurdo que possa parecer. A maneira como ficou a sociedade humana hoje, que eu, né, insisto que vai ser uma vergonha histórica, é isso, entendeu? Quer dizer, se você pode arrancar um dinheiro, você arranca de qualquer jeito, que é por aí mesmo. Quer dizer, uma coisa, uma ideia mais de que primária, bárbara. Então, o cara não tem jogo. Você vê agora pré-temporada, né? Qual a ideia da pré-temporada? Quer dizer, você tem mais tempo para jogar, fazer dinheiro, a linguagem deles, né? Para fazer dinheiro, jogar, fazer dinheiro, tal. Marcas, televisão e tal, né? Isso que se multiplicou de uma maneira extraordinária em pouco tempo. A estrutura administrativa, né? A gente já viu que é medieval e o negócio se tornou um dos maiores negócios da sociedade atual, o esporte, né, business, como eles chamam, e dessa forma. Então, tratar do cara jogar, a Copa do Mundo vem agora, né? Vão se apresentar dia 24, quer dizer, para preparar fim de temporada. Os jogadores estão se estourando, todos lá, os jogadores, né? Boa parte vem a imensa maioria joga na Europa, de todas as seleções, né? E lá está o auge desse nível de exploração. Quer dizer, o que é pré-temporada? Seria você fazer um lastro para cumprir uma temporada, a pré-temporada, você se preparar e tal, fazer um lastro para resistir na temporada toda. E ninguém resiste, porque é um jogo atrás do outro, por mais de que você modifique um time, substitua, entra e sai, o que também vai contra a ideia. Um esporte coletivo, assim como uma orquestra, quanto mais você jogar junto, quanto mais você mantiver uma estrutura do conjunto, melhor vai ser o resultado do espetáculo, né? Deve ser um espetáculo. Porque ninguém paga o ingresso, ninguém liga uma televisão para ver um jogador dar pontapé no outro, ficar se agarrando, né? Isso aí é que você não dá dois passos aí, se nego fala, o futebol está isso, futebol o quê, tal, está chato, está previsível, como gosta de dizer o Tostão, né? Isso é um momento, mas é uma realidade. Então, não pode o cara viver dentro disso, não consegue. Quer dizer, de alguma forma... Paulo, só um comentário do Zé Paulo. Eu queria amarrar essas duas questões que vocês levantaram, começando pelo próprio Afonso, porque há um preço nisso. O Afonso ele ficou sem jogar de junho de 70 a março de 71, durante toda essa luta para obter o passe livre. Ele volta no Olaria. O Olaria faz um campeonato carioca espetacular, quase chega à final. E a imprensa carioca era um consenso, na convocação da seleção brasileira, a primeira depois da Copa de 70,
que ele deveria estar na seleção. E o Zagallo não o convoca. Então, há um preço nessa rebeldia, que será pago por todos eles em 82, por favor. Não é? Mestre Tele Santana não leva o Reinaldo por questões extrafutebolísticas. Não sei se vocês se recordam, a seleção de 82, em 81, ela faz uma excursão pela Europa absolutamente arrebatadora. Ganha da Inglaterra, da França, da Alemanha. Era Sócrates, Falcão, Zico e Reinaldo, que não vai na Copa de 82, porque, segundo o Tele, estava mais preocupado em política do que com futebol. E o próprio Romário, não é? Também vale a pena aqui resgatar, Afonso, ele só vai para a Copa de 94 por conta de uma mobilização popular. Não é? O Zagallo e o Parreira não queriam levá-lo por questão disciplinar, tá certo? De enquadramento. Então, há toda uma trajetória de pessoas que pagaram preço por esse posicionamento, a começar pelo próprio Afonso. Afonsinho, você, naquela época, o nível de escolaridade do jogador de futebol era muito inferior ao que é hoje, embora não seja lá grande coisa hoje também, mas isso mudou bastante. Você sentia, por ter um repertório mais sofisticado, por ter presente desde criança essas discussões sobre os direitos, você sentia um preconceito às avessas por parte dos próprios jogadores, que também, se você tinha problemas com dirigentes, você tinha também com colegas, jogadores que olhavam para você, por que esse cara dando uma de bacana falando dessas coisas aqui que a gente não entende? Muito interessante, Sagara, a tua pergunta. Eu, às vezes, até procurei negar, mas eu tive pelo menos dois problemas, não sei se a gente pode chamar de incompreensão, né? Porque... E geralmente, você vê que em alguns, hoje menos, que há muita rotatividade, mas tem alguns jogadores assim mais limitados tecnicamente ou tal, que se seguravam, ou se seguram ainda em clube, mas às vezes, não pode chamar um puxa-saquismo assim, mas né, é o recurso dele, de isso que ele falou em relação ao jogador que é só batalhador, que não, entendeu? Em dois clubes eu tive alguma reação, né? Para mim, muito diferente, porque eu sempre me dei muito bem com os companheiros e escolaridade não significa inteligência, né? Então a gente vê isso para mim ficou definitivo essa questão quando tem um filme chamado Nelson Cavaquinho, né? Que é uma coisa, você fala, como é que um gênio daquela magnitude viveu uma realidade daquela, né? Quer dizer, isso para mim é o argumento para qualquer tipo de preconceito. Não há como você defender um mínimo preconceito se você tem uma situação daquela. Isso sem falar no Cartola, que era outro parceiro do lado, ficando só no negócio da música, mas em todas as, né, sei lá, Bispo do Rosário, sei lá, em qualquer, né, independente de mas é mais por aí, é mais por... Eu tive, em duas oportunidades, em compensação, vi jogadores que reagiam àquilo, mas era mais por uma relação direta, assim, muito primária. Eu passei a jogar com passe, quer dizer, então eu alugava, entre aspas, né? Já não tinha passe, mas se o clube não tinha que pagar pela minha transferência, quando ele me contratava, eu ganhava mais, né? O clube era muito mais econômico, ele gastava muito menos me pagando mais, eu não ganhava o que ia comparar numa transação de clube, mas eu passei a ganhar bem mais. E uma incompreensão, não podia haver uma compreensão, porque isso é um raciocínio muito direto, né? Já que o passe era meu, né? Eu tinha totalmente o direito de negociar o meu contrato, é uma coisa muito simples. Mas, a olhar o valor em dinheiro do contrato, como é que o cara pode estar ganhando mais, né?
ciumada, assim, mas isso em 2 oportunidades partindo de caras que nem eu nem achava maldade, né? Eu achava mais era limitação mesmo. Não chegava, no relacionamento, no conjunto da convivência, né? Alguém falou, ele falou aqui que na Itália tinha uma hora que o Sócrates viu que o nego não passava a bola para ele. O Sócrates, uma vez conversando comigo, me falou que quando chegou a um ponto que ele um dia estava na mesa de massagem, aí mandou o cara trazer lá já viu que o negócio estava esculhambado, que o negócio era cada um tratar de si, né? Hoje cada jogador é uma empresa. Como é que se num esporte coletivo, num trabalho coletivo qualquer que seja, cada um para si, Deus para todos? A convivência num clube ainda resiste muito porque há muito de coração, mas isso de parte do jogador ainda. Porque dirigente não tem a menor... Né? Hoje o esporte é objeto de investimento. O investidor investe lá porque é uma coisa que rende muito. O cara não tem a menor relação com o esporte, com o futebol, não. Ele bota lá, sei lá, 500 mil, 1 milhão, já com a garantia. Por isso que você vê clubes se desfazendo, vendendo, agora é a hora. Né? E é uma coisa pavorosa do momento, né? Até muito grande lá no clube que eu torço, o Botafogo. Quer dizer, você pode saber que o investimento de quem botou dinheiro ali, venceu, ele vende o jogador, faz qualquer negócio, o dinheiro dele vai estar garantido. E esse mesmo cara que faz isso diz para o jogador que, olha, infelizmente eu não sei de onde tirar para pagar o salário, que é uma despesa fixa. Quer dizer, isso é um escárnio. Né? Quer dizer, um clube atrasar salário está movimentando esse volume de dinheiro dessa maneira. Vai caber na cabeça de quem um negócio desse? Fiquei curioso com a história do massagista, mas aí ele viu o cara e fez o quê? Aí pediu para o cara trazer lá um vinho, uma cerveja, já que está assim, então, né? Embora isso na Europa não seja tão assim, mas já que é isso mesmo, então é essa bagunça, ninguém vai me passar a bola, ou eu vou ficar aqui isolado. Então, a questão do Maracanã e da geral. A gente conversou sobre isso também com o Zé Miguel aqui. E eu, muito particularmente, digo assim, eu até falei isso para ele, de todas, até um comentário um pouco jocoso, porque, obviamente, há coisas muito mais graves que aconteceram, mas de todas as coisas que aconteceram, de alucinantes nessa história da Copa do Mundo e da remodelação do país ou dos estádios de futebol em torno disso, a mais inacreditável, na minha opinião, é o desmanche da geral do Maracanã. E aí é um assunto de forma social e forma arquitetônica para vocês que são estudantes de arquitetura deitarem e enrolar. Porque, vejam, quando desaparece a geral, desaparece uma forma de relação com aquela atividade cultural que está sendo praticada ali na frente, que é exatamente o que você falou, né? Então, para registrar isso, no filme do Joaquim Pedro, a geral do Maracanã é uma personagem da cultura brasileira, é uma personagem coletiva. E é inacreditável que isso tenha desaparecido. Eu espero, inocentemente, que talvez depois da Copa do Mundo a gente possa reconstruir a geral. Enfim, mas... Não, diga, Afonso, perdão. Não, é isso. É muito interessante também que um jornal aí publicou entrevista de dois dirigentes ou 2 executivos alemães, né? Os alemães que estão querendo tomar o primeiro lugar aí no futebol, e que ele dizia que na estratégia da administração do futebol alemão, eles não abriram mão da geral. Até fiquei interessado, porque um camarada ou outro me falou assim, ele permanece geral no sentido de ingresso popular, ingresso barato. Então, ele diz claramente ali que para a preservação da ideia do futebol, do público, do torcedor, que é quem paga, é importante aquele torcedor de pouco dinheiro no bolso, que tem que se manter. Porque o cara que tem esse ingresso, ele tem outros interesses, ele tem outros meios de diversão, de outra coisa. Ele pode comprar um ingresso e nem ir, deixar lá, vai passar de lancha, ou vai fazer outra coisa, ou tem outro tipo de...
Entendeu? Então, preservar o público. Ele diz que o futebol alemão não abriu mão do ingresso popular. Isso é interessante. É como na ópera, né? O ingresso mais barato está lá em cima, que é o lugar onde você não enxerga, mas é o lugar que tem a melhor acústica, né? E as pessoas que são realmente amantes da ópera, elas vão lá em cima, porque vão sempre e pagam mais barato para ir. Né? Agora, lá no Rio de Janeiro, tem uma coisa acontecendo que é boa de observar. O Flamengo cobra o ingresso o mais caro que pode, dentro dessa lógica que vai arrecadar mais. E o Fluminense está optando, né, e, curiosamente, um clube considerado de elite e o outro popular. Com uma política de ingresso barato, procurando, né, trabalhar o torcedor, que eu acho muito mais interessante. Né? A questão do horário, né, de os horários, até decisões ser 10 horas da noite, no dia de semana, e tal, um desacerto. Alô? Teu nome? Tomás. É uma tristeza, realmente, a coisa da geral, quer dizer, acho que tem a impressão de que sei lá, os clubes ganham mais com a transmissão dos jogos, então realmente nem interessa mais ter público no estádio, o estádio vira um estúdio de TV, né? Mas eu queria perguntar de novo a respeito do bom senso. Depois de junho, caiu aqui no Brasil essa discussão das instâncias de representatividade, como essas organizações estavam sendo superadas por novos tipos de organização. Queria saber se vocês acham que o bom senso representa também essa superação dessas formas de organização, porque, por exemplo, eu nunca ouvi hoje falar de sindicalismo no esporte. Nunca tinha ouvido falar. Por que nunca apareceu isso? Entendeu? Será que o bom senso é uma nova vertente para isso? Não, mas imagina, o Afonso... Sim, claro. Então, tem uma história do sindicalismo no esporte e, sobretudo, no futebol. Esse sindicato ele começa, na verdade, a atuar já lá atrás, nos anos 60, ou você pode ainda recuar. Tem uma história que precisa ser resgatada, está à espera de pesquisadores, não é? de formação desse sindicato. Em São Paulo é o mais antigo. Depois, nos anos 70, surge o sindicato no Rio de Janeiro. Então, quando Afonso tem esse embate com a direção do Botafogo, ele está sozinho, não tinha um sindicato a respaldá-lo, ele só vai surgir na segunda metade dos anos 70. Vários atletas passaram por sindicatos e tiveram uma atuação meritória. Eu cito dois. No Rio de Janeiro, que é uma parte da biografia pouco conhecida, do Zico. O Zico foi presidente do sindicato, muito atuante, não é? Teve um papel importante. Aqui em São Paulo, o Vladimir foi eleito, no contexto da democracia corintiana, para o Sindicato dos Atletas em São Paulo, mas depois você tem essa crise de representatividade que você colocou muito bem. E o bom senso é uma resposta, no âmbito do futebol, a tudo aquilo que a jornada de junho representou em termos mais amplos. Eu penso, sim, que seja a forma atualizada de participação, aquilo que eu dizia, quer dizer, a gente também se apropria dos meios para se defender, para fazer valer as nossas reivindicações, né? E eu vejo com esperança, porque eu acho que a dinâmica social é isso, quer dizer, não acontece de uma vez. E eu vejo sim, dessa maneira como você colocou, o bom senso procurando seu caminho, de uma forma, pelo menos no princípio, bem organizada, e os atletas pelo Brasil, jogadores passando a participar de administração de clubes, quer dizer, tendo cargos mais decisivos, e mandatos políticos em forma de participação, além dos institutos, dos projetos sociais que muitos jogadores procuram, não tem como esconder a
sua origem, procuram prestigiar também. Isso tudo eu acredito que com o passar do tempo venha a se aglutinar e fazer uma transformação. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela chance, pelo convite. Nós que agradecemos. Pela iniciativa, sobretudo. Zé Paulo. Eu quero só agradecer o convite e é sempre um prazer participar de um debate com Afonso. A tabela aqui está cada vez mais afinada, não é? E agradecer as perguntas, a participação de vocês. Obrigado. Muito bem.